Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa roda de meditação. Que bom, fico feliz. Beijo, Gui! Muito bom, hoje sexta-feira, finalizando para alguns, né, a semana. Amanhã, final de semana. Muito bom. Ai meu Deus, vocês não vão acreditar. Pera. Vocês não vão acreditar. Ai, gente do céu. Bom, eu vou ficar de olho aqui. Não, gente, vi um negócio passando. Misericórdia. Espero que ela tenha ido pra lá. Mas vamos tentar focar aqui. Bom, hoje eu vou falar de mais uma ferida. Às vezes eu vou olhar pra lá, tá, gente? A gente vem falando de feridas emocionais. Mas eu tô aqui com o meu negócio. Se aparecer por aqui, eu descarrego nela. Eu não sei, gente, onde ela tá. Então, eu já botei a isca. Tá na minha casa inteira. Eu achei que hoje elas não iam aparecer porque choveu. Bom, mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou falar de uma outra ferida. A gente tá falando de feridas emocionais. Eu parti desse livro. Até mostrei o livro para vocês. As 5 feridas emocionais. Pois é, eu vou atrás dessa ferida da barata aí. Qualquer dia eu vou trazer para vocês. Mas enfim, falamos da ferida do abandono. Falamos da ferida da traição, né? E hoje eu vou falar da ferida da rejeição, porque eu acho que ela é um pouco mais comum. Rejeição. No livro ela fala que é quase que uma ferida universal. Por quê? Porque existem as situações que são de fato rejeição vivida, então é uma rejeição explícita, né? Mas existem talvez situações de rejeição sutil, ou seja, que na verdade são perceptíveis emocionalmente, ou seja, emocionalmente percebidas e não necessariamente existentes, né? Vamos dizer assim. Mas que no fim ela coloca que a maioria acaba em algum momento da vida, né, tendo contato aí com esse sentimento. Que sentimento é esse? O sentimento de não ser aceito por aquilo que eu sou. Esse é talvez o que a rejeição mais nos coloca, né? Ou seja, eu realmente interpreto que eu não posso ser do jeito que eu sou, porque se eu sou desse jeito, eu não vou ser aceito, eu não vou ser amado, enfim, e por aí vai, tá?
Existem, ou seja, então existem situações realmente de rejeição explícita, tá? E existem essas outras situações. Por exemplo, na criança, a gente entende que quando uma pessoa ela fala um pouco, sabe, traz muita comparação, por exemplo, com irmãos. Ah, você tinha que ser igual ao seu irmão. Isso já dá, né, uma percepção de que, bom, eu não posso ser como eu sou. Eu tenho que ser igual ao outro. Então, às vezes, a experiência emocional é que vai dar o significado, né, de rejeição, tá? Então, muitas vezes, na percepção da criança, ela entende que ela precisa ser mais contida, ela precisa se adaptar, ela precisa, enfim, não ser ela, tá? Então, acho que essa talvez fique... É claro que existem situações de exclusão explícita, tá? Mas existem essas outras situações que eu quero que fique um pouco mais claro. Que não necessariamente a intenção é essa, mas acaba, né, sendo emocionalmente vivida como, tá? E aí, como todas as outras feridas, a nossa psique, ela vai se organizar para se proteger, tá? E aí, qual é a mensagem? Eu preciso ser de outro jeito. Eu não posso ser eu. Eu preciso fazer alguma coisa para eu ser aceito, para eu caber nessa situação, para eu pertencer, para eu receber amor, né? Na vida adulta, muitas vezes, quem tem, né, essa ferida tem uma dificuldade muito grande de se posicionar, tem a necessidade de estar sempre agradando, esconde partes, né, de si mesmo, evita muitas vezes o conflito. Isso. Evita conflito a qualquer custo. Então, acaba chegando na vida adulta manifestando um pouco desses comportamentos, tá? Então, a gente vê uma autocensura muito grande, constantemente. Então, é aquela pessoa que pensa muito antes de falar, pensa muito antes de agir, praticamente nunca se expõe, tá? Tem medo do julgamento, porque o julgamento é como se ele viesse confirmando que ela não pode ser daquele jeito, tá? Então, provavelmente não vai se expor a isso, tá? E às vezes pode chegar, né, ter até uma ansiedade social aí, porque fica com esse receio, né, de se expor e sentir a dor novamente da rejeição. Então, não é uma ferida fácil, vai repercutindo aí, é claro que eu acho que tem graus, né, dessa ferida, mas é como se essa pessoa ela tivesse um excesso de adaptação, ela tá o tempo todo se adaptando ao meio, aos outros, enfim, né? Então, muitas vezes, dentro das relações, ela vai se adaptar muito ao outro, não vai expressar muito dos seus desejos, ela é uma pessoa que ela sente que ela merece, ela tem que merecer o amor. Então, se ela tem que merecer esse amor, às vezes ela vai fazer muito por ele, entende? Então, tudo isso são comportamentos, né, que a gente acaba trazendo, mas muito na estratégia, né, de se proteger. Mas no fim acaba às vezes virando mais dor ainda, né? No olhar, né, quando a gente fala de Jung, então a partir desse ponto onde a sensação de que do jeito que eu sou eu não vou ser aceito,
ele entende que a gente vai criando, então, formas de se adaptar para caber, para pertencer, para ser amado, e por aí vai. Jung fala que a gente cria personas, ele fala que personas são máscaras sociais, e ele fala que não é ruim, muitas vezes a gente precisa delas, e o ponto-chave é quando ela vira um problema, é quando essa máscara ela deixa de ser uma escolha e ela passa a ser a única forma de existir. E quando ela passa a ser a única forma de existir, eu afasto totalmente de quem realmente eu sou. Então, muitas vezes, quem tem a ferida da rejeição fortalece muito essa persona, né? Porque está o tempo todo nessa adaptação, tá? Alguém perguntou aqui do abandono, da rejeição. Eu tenho, para mim é uma forma de explicar mais fácil. A rejeição ela vem com uma fala. Eu não quero. Eu não quero você desse jeito não é bom, então eu não quero. A fala do abandono é diferente, eu não posso. Então, muitas vezes eu não posso estar com você porque eu preciso trabalhar, eu não posso estar com você porque agora eu preciso. Então, é um pouco diferente uma coisa da outra, tá? Então, rejeição, eu não quero, abandono, eu não posso. Só para ficar um pouco mais fácil de entender. Tô aqui com o meu... Mas ela não apareceu ainda. Bom, mas é isso. Vamos meditar. E eu vou meditar hoje de olhos abertos. Mas faça a meditação, que eu acho que tá bem. Sim, pais separados, às vezes gera também, tá? Mas minha arma, exato. Gente, que loucura. Não virou amiga, não. Pelo amor de Deus, gente. Eu não consigo. Acho que é um pouco pânico, né? Vamos assumir aqui a minha vulnerabilidade em relação a esses seres. Não, nada. Eu não tenho nenhuma dó. Mas vamos lá. Foco. Sente-se de uma forma... Exatamente. Estou rejeitando total. Eu não quero. Não quero. A folha de louro. Acho que foi a única coisa que eu não fiz ainda. Preciso fazer. Mas vamos lá. Sente-se. Coluna ereta, alinhe o queixo, repouse suas mãos e traga aí a sua presença, tá bom? Respire profundo, faça uma inspiração profunda e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma. Volte o olhar para dentro de si. E respire profundo. Devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, seu eu verdadeiro, sua essência.
Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo, relaxe o seu corpo, vá serenando os seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Respire e solte o ar devagar. E traga à sua consciência algo muito humano, que ao longo da vida aprendemos a nos adaptar ao ambiente, às pessoas, às situações. E isso nos ajudou a viver, conviver, pertencer. Então reconheça apenas a sua forma, a sua maneira de se adaptar, mas sem julgamento. Respire profundo e agora leve a sua atenção para quem você é quando não está se ajustando. Sem esforço, sem expectativa, sem precisar agradar. Apenas você. Então, por um instante, reconheça você, a sua essência. Respire nessa sensação. E imagine, sinta que você pode ocupar mais espaço por dentro. Não espaço físico, mas um espaço emocional.
E assim você relaxa a necessidade de caber. Então apenas permita existir mais de você dentro de você. E por um instante, respire nessa sensação. Como se a cada respiração você permitisse mais e mais de você existindo dentro de você. E vai sentindo o corpo recebendo essa permissão. E conforme você respira, e permite ocupar mais e mais cantinhos, mais e mais espaço de você. Reflita sobre algo importante. O primeiro lugar onde você pode pertencer é dentro de si mesmo. E quando isso acontece, o mundo deixa de ser um lugar onde você precisa caber e passa a ser um lugar onde você pode estar. Respire, sentindo essa mudança muito sutil. E na sua percepção, aonde precisa existir mais de você? E o que está faltando para você poder pertencer dentro de você? Respire profundo, devagar, amorosamente, integrando esse espaço sagrado dentro de você. Respire, vai se conectando com o seu coração. E praticando a gratidão para o dia de hoje, para a semana que passou.
Integre a gratidão no coração. Traga a consciência para a sua respiração. Traga a consciência para o seu corpo. E no seu tempo, no seu ritmo, devagar vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente vai abrindo os olhos. Gratidão. Namaskar. Gratidão, gratidão, que a gente possa fortalecer esse espaço sagrado dentro de nós, que ele possa existir cada vez mais, para que a gente deixe cada vez mais de só tentar caber e passe a, assim, ocupar um lugar de estar. Muito bom. Obrigada pela companhia, pela presença. Desejo aqui uma boa noite, um sábado maravilhoso. E amanhã a gente está aqui, então, para quem puder, a gente se encontra, tá bom? Eu vou ver agora o que eu faço com a barata. Obrigada, gente, pela compreensão. Um beijo e até amanhã. Provavelmente ela meditou. Tchau, tchau.